E aí, minha potência, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo, nesta sexta-feira maravilhosa aqui na capital cearense, em que o Vozão embarcou para enfrentar o Internacional no domingo. Por isso, hoje não estou ao lado de Fernandinha aí no estúdio, estou aqui no Aeroporto Internacional Pinto Martins para trazer os detalhes do Alvinegro de Porangabuçu, que embarcou agora há pouco, viu, André? Os atletas passaram aqui de pouquinho em pouquinho, afinal de contas, o treinamento desta sexta-feira foi pela manhã no CT de Porangabuçu e o técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores. Ele foi um dos primeiros a passar aqui, inclusive com seus auxiliares, Diego Camimura e também Renatinho Negrão. O vovô tem duas baixas importantes no time, tá? Fernandinho, que foi titular no jogo passado contra o Corinthians, não está na lista de relacionados e é uma baixa de última hora do vovô para este confronto diante do Colorado. A outra peça que também não entra em campo é Lucas Mugni. O meio-campista tomou o terceiro cartão amarelo, por isso não enfrentaria o Internacional de todo jeito no domingo às 11 horas da manhã lá no estádio Beira-Rio. E aí ficam as novidades, né? Pedro Henrique e Pedro Raul voltando de suspensão, não enfrentaram o Corinthians, são peças importantes que devem retornar à titularidade do vovô. Enquanto isso, na meta alvinegra, 3 goleiros, o Richard voltou a ser relacionado novamente junto com o Bruno Ferreira e o Fernando Miguel. A lista final teve ali 23 jogadores e o Ceará viajou com esses jogadores. Bruno Ferreira, Richard e Fernando Miguel, os goleiros, os laterais Fabiano Souza, Rafael Ramos, Nicolas e Matheus Bahia, os zagueiros William Machado, Marlon, Éder e Marcos Vitor, os meio-campistas Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Richardson, Lucas Lima, Rômulo e Matheus Araújo, e os atacantes Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, Bruno Tubarão e Ailon. Estes são os atletas relacionados para enfrentar no domingo, às 11 horas da matina. Tem que acordar cedinho, torcedor, o Internacional lá no estádio Beira-Rio, André. Boa, Samuca, algumas novidades aí, mas principalmente as ausências, né, meus amigos? A do Lucas Mugni, essa já é esperada, tá suspenso, tá fora do jogo, mas o Fernandinho, desfalque de última hora, Brenão, não vai pra partida, menos mal que o Pedro Henrique tá voltando e ele é o dono da posição ali no lado esquerdo do ataque. Pois acabou compensando isso, porque eu acho que o Pedro Henrique já iria naturalmente voltar pro lado esquerdo, o Fernandinho não fez uma boa partida. De toda forma, ele perde uma peça de reposição que estava entrando. O Fernandinho estava sempre... Quando o Pedro Henrique era titular, no segundo tempo ele estava sempre utilizando o Fernandinho, que é um cara que, inclusive, tem um recurso que o Pedro Henrique não usa tanto, que é a finalização de fora da área. Ele gosta de finalizar de longe e já fez alguns gols no Ceará, inclusive, dessa forma. Ele perde uma peça de reposição. Mas isso só demonstra... E aí, quando você não tem o Fernandinho, você olha pro banco e você fala, se precisar de outro, vai colocar quem? Quem é que tem à disposição? Ele vai colocar o Guilherme ali, que é um cara mais jovem, que a gente nota que na Série A tem sentido um pouco mais de dificuldade, precisa de um pouco mais de minutagem. Será que se precisar fazer essa troca, é o Guilherme que vai entrar e resolver? Eu acho que isso só escancara a necessidade do Ceará se reforçar. O Ceará precisa de mais peças, precisa de mais opções. O Léo Condé tá precisando de outros jogadores, inclusive com características um pouco diferentes, para que ele possa variar mais o que o Ceará apresenta dentro de campo. Agora, contra o time do Inter, a gente imagina um Ceará com uma postura um pouco de linhas mais baixas para tentar sair em contra-ataque. Aí ele tem que saber como utilizar bem esses pontas. Claro, desgastam talvez um pouco menos, porque você fica ali esperando o adversário, você reage ao adversário, mas ainda assim eu acho que é uma baixa que pro segundo tempo pode acabar pesando, porque o Pedro Henrique tem sido substituído e geralmente pelo próprio Fernandinho. Mas menos mal Perdão, eu inverti. O Pedro Henrique tem sido substituído pelo Fernandinho, mas menos mal que o Pedro Henrique voltou. Meu amigo Samuel Conrado, com mais informações aí do embarque alvinegro. O que mais que você traz pra gente? Como é que tava também o clima, a cobrança dos jogadores, porque o Ceará precisa melhorar o desempenho jogando fora de casa. E também teve 2 derrotas consecutivas jogando como mandante pelo Brasileirão, né, Samuca? Precisa recuperar esses pontos agora jogando como visitante. Isso, nesse quesito aí, André, o Ceará como visitante na temporada no Brasileirão tem apenas o 12º melhor aproveitamento, né? O time conseguiu 5 pontos de 18 disputados jogando longe da capital cearense. Aliás, uma dessas vitórias, inclusive, foi aqui na capital, né? Na verdade, foi contra o Fortaleza, na verdade, e aí bateu o Fortaleza jogando como visitante
teve os empates contra o Bragantino e também contra o Santos e foi derrotado ali para Juventude, Botafogo e Bahia. Precisa melhorar neste quesito, porque o Vovô está ali na 10ª colocação com 18 pontos somados, mas tem que ficar de olho. O próprio técnico Léo Condé já tinha chamado a atenção que o mês de julho vai ser de maratona de jogos, até conversando com o Vladimir na redação, né? A situação do Vovô, de como que o time enfrenta o Internacional, já imaginando o confronto também contra o Mirassol na quarta-feira, então o Léo Condé tem que adotar toda uma estratégia. Inclusive, na última coletiva, depois da derrota por 1-0 para o Corinthians, o Léo Condé foi categórico em dizer que vai a campo com um time com atletas que estejam menos desgastados fisicamente. O Fernandinho, no jogo passado, por exemplo, ele não vinha numa sequência como titular, né? Chegou a atuar na onzena inicial diante do time alvinegro paulista e no segundo tempo ele saiu com um desgaste muscular, um desgaste físico. Então pode ser que a comissão técnica de Léo Condé esteja poupando o camisa 77, imaginando o restante da temporada. Por isso ele ficou aqui na capital cearense e aí não tem muita bronca, porque os titulares estão voltando, né? O Pedro Henrique pela esquerda e também o Pedro Raul como centroavante na vaga do Lucas Mugni. É bem provável que o Lourenço fique com este espaço ali ocupado junto com o Dieguinho e também com o Fernando Sobral para enfrentar o Internacional no próximo domingo. Boa, Samuca, valeu demais pelas suas informações. Você pode pegar o helicóptero e retornar aqui para o nosso estúdio para fazer companhia a Fernanda aqui, mas já trouxe o baile porque acompanhou o embarque do Vozão, trazendo todas as informações do time do Ceará. Daqui a pouquinho você vai estar aqui com a gente, né, Samuca? Valeu demais. Valeu, André, um forte abraço. Daqui a pouco estaremos aí no Corte e Costura para trazer detalhes também de Pedro Henrique, né? Ontem ele não falou com a gente, mas hoje vai falar com a gente sobre a projeção para este jogo contra o Internacional, um atleta que já vestiu a camisa do time colorado e também projetando o time do Ceará que enfrenta o técnico Roger Machado, que está ali na segunda página da tabela de classificação, mas que como mandante tem uns números positivos aí nas últimas partidas. Verdade. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Samuca, valeu demais. Aguardamos aqui o seu retorno, amigo. Vladimir Marques, o Samuel Conrado chamou a atenção para esse aspecto do Internacional, porque o Internacional somou 10 pontos jogando em casa nessa Série A, de um total de 14 que tem no Brasileirão. Mas também não vem num grande campeonato, tá em 14º, tá ali perto inclusive da zona de rebaixamento, precisa da vitória para se afastar ali da parte de baixo, mas é aquele jogo que a gente imagina, a gente projeta que, ó, mesmo fora de casa, o Ceará tem que voltar com pontos, o Breno chamou atenção para isso, mas o Ceará tem condições de voltar, dá para encarar o Inter de repente de igual para igual, dá para beliscar pontos jogando lá em Porto Alegre? Olha, André, a gente sabe que a postura do Ceará fora de casa, ela é mais defensiva, até mais do que quando joga em casa. O Ceará já é um time que tem essa característica. Então, acho que o Condé não vai mudar essa característica do time, né? Vai jogar um pouco mais atrás, vai tentar sair no contra-ataque. Eu acho que a saída do Mugni para a entrada do Lourenço vai deixar o meio-campo mais sólido, defensivamente. O Condé explicou na coletiva depois do jogo com o Corinthians que o Lourenço ele faz com que os laterais sejam mais ofensivos, os dois laterais, porque o Lourenço recompõe mais do que o Mugni. Vamos ver qual vai ser a estratégia. Mas, sem dúvida, tem que buscar pontos lá em Porto Alegre. Independente se o Inter é um time forte, se é um time de Libertadores. Até acho que a campanha na Libertadores e a maratona de jogos do Internacional o atrapalhou nessa campanha na Série A. Acho que ele tem elenco para estar muito lá em cima, né? Um elenco muito bom. Caiu no grupo da morte da Libertadores, foi primeiro. Tem realmente um time forte, mas oscilou demais. E contra o Vitória, que ganhou na última bola, golaço do Tabata, o Internacional não jogou bem, né? Que foi recente, foi há uma semana atrás. Então, a torcida colorada, ela tá muito ansiosa. Se dura ali 15 minutos, 20 minutos sem fazer um gol, já começa a pressionar. O Ceará tem que tentar segurar no começo do jogo e tem que atacar. Não adianta você ficar o tempo todo só se defendendo. E o Ceará precisa de uma vitória fora de casa, naquele jogo mais complicado, tentar tirar um resultado que não se espera, porque perdeu para o Corinthians em casa, né? E também perdeu para o Atlético Mineiro. Eram jogos que o Ceará poderia ter pontuado. Eu não digo vitória, porque realmente o Ceará não jogou tão bem assim, mas poderia ter até empatado esses dois jogos. Então, a sequência é muito difícil, né? O Samuel estava falando da sequência do Vovô. Depois do Mirassol, você vai enfrentar Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E depois tem o Bragantino.
porque já na Já abertura é do abrindo retorno. o retorno, isso. Ou seja, o Ceará tem que pontuar. Né? O torcedor está muito preocupado com o Ceará na conta do chá, questão de contratação, mas a campanha fora de casa ela precisa melhorar e os reforços precisam vir, viu, André? O Ceará vai enfrentar os times que estão... O Ceará vai enfrentar 4 dos 5 times que estão nas primeiras colocações do campeonato agora. Cruzeiro, Flamengo, Bragantino, na abertura do retorno. Aí pula o Bahia e vem o Palmeiras. Com detalhe que o Palmeiras pode ultrapassar ainda o Bahia porque tem um jogo a menos. Então o Ceará pode enfrentar o G4 do Brasileirão em sequência. Sequência é dificílima, é pedreira pela frente, Brenão. O que faz com que não apenas esse duelo contra o Internacional, mas já a partida contra o Mirassol da semana que vem, seja uma decisão. Esse aí é um confronto diretaço, que não tem outro resultado que não seja a vitória. Então, vamos projetar a semana do Ceará. Ah, André, mas antes do Internacional, antes do Mirassol, tem um Internacional. Claro, foco total no jogo de domingo. Mas o planejamento ele tem que ser feito de maneira mais ampla, olhando também a sequência que vai ter pela frente. Então, a importância de pontuar contra o Inter, ela é ainda maior, e contra o Mirassol é ainda maior também, por conta dos adversários que o Ceará vai ter na sequência dessas 2 próximas rodadas. Exato. E o Inter, por mais que não venha fazendo, ter uma Série A aí brigando mais embaixo do que em cima, mas quando você olha pro elenco do Inter, tem peças interessantes. E aí não é, por exemplo, o mesmo time, não é a mesma coisa de você enfrentar o Mirassol. Contra o Mirassol, eu acho que o Ceará pega um time onde ele é até melhor do que o Mirassol. Apesar de que o Mirassol tem conseguido o resultado, empatou com o Palmeiras. Acabou de empatar com o Palmeiras. O Guanás tem feito um trabalho O muito Guanás legal no tem feito Mirassol. um bom trabalho, mas quando você olha o elenco do Mirassol, não tem nada de estrelado ali, não tem nada de... Mas são peças que estão encaixadas. Aliás, se a gente parar pra pensar, o Mirassol e o Ceará, quando você olha pros elencos gerais da Série A, talvez sejam os elencos ali com menos peças de grande destaque, mas que conseguem, pelo conjunto, fazer uma boa competição. Exatamente. Conseguem, pelo conjunto, estar brigando de maneira competitiva dentro da Série A do Brasileiro. Mas eu acho que contra o Ceará, contra o Mirassol, o Ceará tem um elenco que, inclusive, corresponde mais. O Inter tem umas peças que são, inclusive, mais pesadas, mas não faz uma boa competição. E por isso que eu falo, o Ceará precisa, fora de casa, apesar da postura dele quando joga como visitante, ser uma postura um pouco mais de reação, um pouco mais defensiva para jogar no contra-ataque, ele tem que ter essa consciência de que ele precisa trazer pontos. Ele precisa voltar com mais alguma coisa do que ele já tem na tabela de classificação dos 18 pontos que ele possui. Pela sequência de partidas depois, os adversários que vão se apresentando, e na Série A do Brasileiro você precisa ser bastante regular em casa e roubar pontos fora. Quando você perde em casa, aí você já mexe um pouco nesse planejamento, no que é traçado lá no começo. O Ceará perdeu uma partida contra o Corinthians, onde ele tinha condição de ter um resultado muito melhor. O Corinthians não jogou essas coisas todas, assim como o Ceará também não. Foi um jogo ruim tecnicamente, mas o que eu quero dizer é, o Corinthians venceu sem fazer nenhum tipo de força. Conseguiu um lance de um cruzamento onde há uma falha, tanto do bote do Matheus Bahia, quanto depois do Marlon e do Bruno Ferreira, e que a bola sobra pro Thales Magno. E foi só, gente. Não teve um jogo que, inclusive, fizesse com que o torcedor, com que valesse o ingresso do torcedor. Não foi isso. O jogo foi ruim. Mas o resultado foi pior ainda. O resultado foi péssimo por ser em casa contra uma equipe que o Ceará tinha condição de ter conseguido mais uma vitória. Breno, aquela questão, quando você vê que não consegue ganhar o jogo, você pelo menos não perde. Eu acho que contra o Corinthians era um jogo para 0x0 aí. Sabe, da forma que o jogo estava se desenhando, era um jogo para 0x0. O Ceará não estava criando nada e o Corinthians também não. O gol do Corinthians sai numa falha tripla, né? Sim. Como você falou aí. Então, é uma partida para o Ceará pelo menos pontuar, garantir um ponto. E agora ele vai ter que buscar esse ponto contra o Inter. Se você for das peças do Inter, cara, é um time que tem Alan Patrick, tem Wesley, Sim. tem Borré, tem Carboneiro, tem o Aguirre, tem o Bernabé, ou seja, tem ótimos jogadores ali no Tem bons Internacional. jogadores, cara. De um time que fez uma ótima campanha na Libertadores. Então, mas repito, o Inter está muito pressionado na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará vai ter que tentar ser competitivo. Eu acho que o Ceará não vai mudar a característica dele, mas eu acho que você tem que arriscar um pouco para tentar somar pontos lá. Domingo, 11 horas da manhã, o que é que vocês vão estar fazendo? Assistindo o jogo, né? Claro. E acompanhando aqui na Verdinha. Sim. Ligadaço aqui na Verdinha, o Breno Rebouças vai estar nessa. Ao lado do Alexandre Mota, não é isso? Sim. E também do Samuel Conrado.